Muito bem, eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia comigo no livro de Jonas, no capítulo 1. Abra sua Bíblia, então, neste profeta, um dos 12 profetas menores. Jonas, capítulo 1. Quero ajudar você aí antes de Obadias e depois de Obadias e antes de Miqueias. Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler aqui, capítulo 3, Jonas, capítulo 3. Nós vamos ler aqui o versículo 1 e 2. Jonas, capítulo 3, versículos 1 e 2. A palavra de Deus nos diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Vamos orar? Pai Celestial, neste momento que nós estamos aqui em culto, o Senhor nos trouxe, Pai, para este lugar. O Senhor nos colocou aqui nesta noite. Nós não cremos que fomos movidos pelo acaso, mas nós cremos na soberania do Senhor. E que o Senhor mesmo coloca pessoas nos lugares certos para ouvir a Tua palavra. E nesta noite, Pai, nós clamamos ao Senhor que o Teu Espírito Santo, que sonda os nossos corações, conhece a nossa vida, a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos ouvir. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos abençoe. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, há 3 dias atrás nós comemoramos então o dia 7 de setembro. E a data que nós comemoramos no dia 7 de setembro é a independência do Brasil. Lembramos então que nessa mesma data, lá atrás, no dia 7 de setembro de 1822, o príncipe regente do Brasil, Dom Pedro I, ele dá o grito da independência lá às margens do rio Ipiranga. Nós aprendemos isso na escola, quando então seu pai deixa o Brasil, volta a Portugal, Dom João, e nomeia o seu filho. Agora o Brasil já não é mais uma colônia, mas há algumas coisas acontecendo em Portugal, e os portugueses, então, a política portuguesa queria novamente trazer o Brasil a uma condição de colônia. Isso gera, então, uma certa revolta no coração de alguns, entre eles, Dom Pedro I, que, em perigo de perder até o seu cargo, ele declara, então, nesse dia, que o Brasil seria livre de Portugal. Isso, de fato, acontece 3 anos depois, no dia 25 de agosto, 3 anos depois, 1825, não sem muitas lutas, não sem muitas batalhas, não sem sangue derramado, porque houveram várias incursões de portugueses e lutas contra brasileiros, para que a independência pudesse finalmente ser reconhecida por Portugal. Portugal reconhece, então, o Brasil como agora uma nação independente. Olha, quando nós olhamos para essa história, a história da independência, acontecendo em muitos países pelo mundo experimentaram, então, momentos de opressão, momentos que outras nações as oprimiam de forma muito mais cruel do que aconteceu no Brasil. E mágoas atravessaram gerações de pessoas, então, de países que havia mágoa em seu coração contra outras nações que foram as suas opressoras. Graças a Deus que isso no Brasil não se perpetuou. Nós não tivemos grandes problemas com a nação de Portugal, que de certa forma resistiu então a um progresso natural do Brasil, para que ele se tornasse nação. Os brasileiros não são, pela graça de Deus, magoados com Portugal. Isso é uma graça divina. Mas nós sabemos de países, de nações, de pessoas que não se suportam.
Nós sabemos, por exemplo, de rixas entre israelenses e palestinos, e entre outras nações espalhadas pelo mundo. E isso, meus irmãos, tem trazido ao coração das pessoas, de fato, uma escravidão. E aqui nós temos o texto em Jonas, quando o Senhor então dá uma ordem para Jonas, né, no capítulo 1, versículo 1, o texto diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nós encontramos aqui o Senhor dando uma ordem a um profeta chamado Jonas, e o contexto aí de Jonas é 2 Reis, né, capítulo 14 e 15, é o contexto histórico. Se você for lá em 2 Reis, capítulo 14 e 15, você vai encontrar mais ou menos a situação que Jonas estava inserido, quando um dia, nós não sabemos como, se Deus falou a Jonas um sonho, se Deus falou a Jonas através de outra pessoa ou pessoalmente, não sabemos a maneira que o Senhor se revela a Jonas, mas a ordem é muito clara, que ele descesse a Nínive, e ali então ele proclamasse a palavra do Senhor. E é interessante que a Nínive era a capital então dos assírios. E quem eram os assírios? Os assírios eram a nação mais impiedosa da face da terra. Naquela época, os assírios eram sinônimos de assassinos, de pessoas então que invadiam, como nós lemos aqui o texto de Jó, quando um grupo dos assírios vai lá e rouba os camelos e mata os servos. Esse era o estilo dos assírios. Eles invadiam então as nações, os países, as cidades, as vilas, matavam os homens, estupravam as mulheres, roubavam, pilhavam, incendiavam e iam embora deixando um rastro de destruição. E Israel mesmo experimentou por diversas vezes a fúria assassina dos assírios. Israel clamava por uma libertação deste povo sanguinário, deste povo que queria o mal deles. E de repente Deus então fala para um profeta nacionalista, um homem que amava a sua pátria, que amava a sua terra, que amava a sua religião, de que ele deveria agora deixar a sua pátria, deixar a sua terra e descer a Nínive, no coração da pátria assíria, e falar do amor de Deus. Isso era demais para Jonas. E o texto nos diz então que Jonas, na verdade, se dispôs, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas para fugir. Jonas era um sujeito, um homem preconceituoso. E por que eu digo isso? Porque o seu livro mostra. O seu livro mostra isso. Jonas foi escrito mais ou menos uns 750 anos antes do nascimento de Jesus. O próprio Jonas, então, é o autor deste livro, provavelmente. Ele escreve a sua própria biografia, inspirado por Deus, orientado pelo Senhor, para que nós possamos aprender algumas questões aqui. Mas havia no coração de Jonas grande preconceito. Havia a questão do preconceito político. Os ninivitas eram inimigos há muito tempo do povo israelita. Havia preconceito racial no coração de Jonas, porque ele não admitia então que homens ímpios e pagãos da estirpe dos assírios pudessem experimentar qualquer fragmento do amor de Deus, qualquer toque da graça do Senhor. Ele considerava então de que esses homens não eram dignos pelo que eles faziam. E talvez, humanamente falando, Jonas tivesse todas as razões possíveis para de fato não cumprir esta ordem, para de fato não deixar a sua cidade. Mas a mensagem que ele recebe, a ordem que ele recebe do Senhor é muito clara, não deixa dúvidas, não deixa margem para qualquer outra interpretação. Ele deveria descer para Nínive. E havia os preconceitos religiosos,
Os assírios eram grandes pagãos, idólatras, homens e mulheres que não só fabricavam ídolos, mas se dobravam sob todos os ídolos, estrelas, astros, astrologia e todas essas espécies de coisas. Então, tinha lugar no meio da pátria assíria. Bom, esse texto vai nos ensinar algumas verdades e eu quero meditar um pouco sobre que Deus é soberano. Esse é o título que eu quero trazer aqui. Deus é soberano e sempre realiza a sua vontade. Eu quero que você e eu prestemos atenção a isto. Deus é soberano e sempre realiza a sua vontade. E um dos ensinamentos, meus irmãos, que nós temos aqui nesse texto, eu quero deixar com os irmãos hoje, né? Nós aprendemos aqui, primeiramente, que fugir da vontade de Deus é inútil e impossível. Fugir da vontade de Deus é inútil e impossível. A palavra do Senhor nos diz, no capítulo 1 de Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tendo descido a Jope, que hoje é Tel Aviv, na Israel, é a moderna cidade de Tel Aviv, que é a capital política de Israel, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Meus irmãos, por que Jonas não teve a mínima vontade de cumprir a vontade de Deus? E não é redundância mesmo, viu? Ele não teve vontade de cumprir a vontade de Deus, porque ele sabia o que Deus ia fazer. Ele conhecia Deus, ele conhecia um pouquinho de Deus, ele havia ouvido as histórias sobre Deus, ele conhecia a história do seu povo e a misericórdia de Deus. E ele declara isso, se você abrir ainda em Jonas, capítulo 4, Jonas fala o motivo porque houve rebeldia no seu coração. Não justifica. Mas ele tenta explicar. É aquilo que a gente diz, né? Não justifica, mas explica. E Jonas, no capítulo 4, no versículo 2, ele diz o seguinte, e orou ao Senhor e disse, Senhor, olha só a oração de Jonas. Senhor, não foi isso que eu te disse, que eu disse estando ainda na minha terra? Ou seja, o Senhor lembra quando eu estava lá e falei isso? O que ele falou? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Ou seja, a desculpa de Jonas para fugir para longe da vontade de Deus é que ele sabia que Deus ia perdoar aquela nação sanguinária. E ele não queria isso. Ele não achava que isso fosse direito. Então Jonas, a Bíblia fala que ele desce para Jope, ele está em Jerusalém, ele desce 50 e poucos quilômetros, mais exato 53 quilômetros, para a cidade de Jope, como eu falei, a moderna Tel Aviv hoje, e de lá ele pega um navio para Tarsis. Os irmãos terem uma ideia, Nínive ficava na Mesopotâmia, quase 900 quilômetros para o oeste. Tarsis ficava na Espanha. Era literalmente, naquela época, o fim do mundo. Era até Tarsis que o homem conhecia. Quase 3.500 quilômetros. Em vez dele pegar o navio, então, para ir para Nínive, né, de Jope a Nínive, ele pega o navio e tenta descer para a cidade de Tarsis, lá na Espanha. Era 1 ano de navegação. 1 ano navegando para chegar a Tarsis.
era quase outro planeta naquela época. Mas ele queria se manter distante de Deus. Veja como o ser humano, ele faz coisas mirabolantes, ele se esforça tanto para se ver longe de Deus. E na verdade o esforço que o homem faz para se manter longe de Deus é muito maior do que se entregar à vontade soberana do Senhor. Como eu disse, esse ponto argumenta que é inútil fugir da vontade soberana de Deus. Deus tem a sua vontade e ela é soberana. E Paulo vai falar sobre esta vontade soberana de Deus, lá em Romanos 12, dizendo que a vontade de Deus é boa, agradável e mais o quê? Perfeita. A vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Meus irmãos, esta é a situação de Jonas. Ele começa a rumar então para leste, em direção a Tarsis. Mas Deus, em sua vontade soberana, Deus poderia simplesmente dizer para Jonas: muito bem, já que você não quer participar dos meus planos, já que você está fugindo de mim, vá embora. Mas como Deus não desiste da gente, como Deus é maravilhoso, versículo 4 do capítulo 1, a Bíblia fala que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Nós não sabemos aqui a altura que Jonas estava navegando, se havia 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sabemos. Sabemos que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha só, meus irmãos, Deus se vale aqui da natureza e levanta uma tempestade para corrigir um servo seu. Deus, como as pessoas falam, né? A gente levanta mundos e fundos, né, para fazer alguma coisa. Deus levanta a sua natureza. A natureza que Ele criou para corrigir um servo seu. E no versículo 5 desse texto, então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Então, cada um se agarrou às suas imagens de escultura, às suas crenças, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Talvez a gente faça um paralelo com isso, né? Quando Jesus está no meio daquela tempestade, ele está atravessando de um lado ao outro do mar, e a Bíblia fala que se levanta uma grande tempestade no meio do mar, e os discípulos se apavoram, e todos ficam amedrontados, chegando ao ponto de dizer: nós vamos morrer. E a Bíblia fala que Jesus dormia. Mas qualquer semelhança se perde aqui, porque Jonas é um homem culpado. É um homem que está se afastando, ou tentando se afastar da vontade de Deus. Jonas desce ao porão do navio para dormir, mas não com uma consciência tranquila. E essa semelhança termina, porque Jesus é o Senhor do mar. E Jesus dá ordem para o mar, e ele se acalma. Mas Jonas é o provocador da fúria do mar. É por causa de Jonas que o mar se levanta. E por causa de Jesus que o mar se aquieta. E o mar se aquietou. E a palavra de Deus continua nos falando a respeito disso, que aqueles marinheiros sabiam que havia algo de diferente naquela tempestade. Não era uma tempestade normal. Não era uma coisa corriqueira que aqueles marinheiros que atravessavam um ano de navio, aquele mar Mediterrâneo, que eles atravessavam o Mediterrâneo, eles sabiam que havia alguma coisa estranha ali. E a Bíblia diz assim no versículo 6, percebam, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono?
levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Aqueles marinheiros tinham a plena convicção que alguma coisa espiritual estava por trás daquele evento da natureza. E eles estavam certos. E Jonas se declara culpado. Jonas tem a consciência que é por causa dele que aquilo aconteceu. E ele mesmo diz: olha, sou eu sou a culpa disso. É por causa de mim que isso está acontecendo, porque eu estou fugindo da presença de Deus. E Jonas, então, meus irmãos, e esse primeiro ponto que eu quero deixar para os irmãos: Deus é soberano. Deus é soberano e sempre realiza a sua vontade. Por isso a primeira lição que aprendemos é: inútil e impossível é fugir da vontade de Deus. Não faça isso. Não faça isto. Não fuja da vontade de Deus para a sua vida. Não vale a pena. Uma outra verdade que nós encontramos aqui na história de Jonas, eu quero que você agora vá aqui no capítulo 2, capítulo 1, versículo 17, o capítulo 2, versículo 1, é só uma sequência aqui. Outra verdade que nós aprendemos aqui é: o caminho da desobediência sempre nos coloca em dificuldades. O caminho da desobediência sempre nos coloca em enrascadas, em dificuldades, em apuros, em confusão, em dúvida. Capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz, capítulo 1, versículo 17, primeiro, né? Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 2, versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Jonas, do ventre do peixe, ora ao Senhor, seu Deus. Irmãos, é interessante porque é na angústia, é na dificuldade que Jonas começa a entender o que é o amor de Deus. Jonas começa a entender o que é a misericórdia de Deus. Misericórdia e amor este que ele queria negar aos outros. Agora ele experimenta. Ele percebe então que ele está em pecado, que ele é a razão de que aqueles marinheiros fossem prejudicados e talvez até mortos. Agora ele começa a entender o que é experimentar do amor e da graça de Deus, porque na sua própria tragédia, ele mesmo diz que foi lançado no coração dos mares. No versículo 3 ele diz assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E essa oração de Jonas, né, reflete também a ideia de que no Antigo Testamento, quando os autores querem falar de dificuldades, de problemas, de angústias, eles falam de ondas, eles falam de fúrias do mar também. Jonas se sente aqui realmente perdido, sem esperança. Eu creio que um homem deve ter experimentado a situação que Jonas experimentou, estando realmente dentro do ventre do peixe. Autores bíblicos já se debruçaram sobre Jonas e a sua legitimidade e a sua historicidade. Será que isso é uma novela? Será que é um conto fantasioso para que a gente tire apenas alguma lição moral desse texto? Será que de fato aconteceu isso? Será que um homem realmente foi engolido por um peixe? Questões essas que nós podemos achar até mesmo absurdas. E todos os sérios estudiosos da Bíblia dizem que não há características neste texto de invenção.
a forma que o texto é construído, escrito. Não há margem de que esse texto não seja histórico. Há elementos de sobra aqui, de historicidade desse texto. Ou seja, de fato, este evento aconteceu. Claro, pela intervenção miraculosa de Deus, um homem então consegue viver esses 3 dias dentro do ventre do peixe. Porque Deus estava trabalhando a vida de um homem. Deus, então, estava trabalhando o coração de Jonas. O caminho da desobediência sempre nos coloca em situações conflituosas, embaraçosas, difíceis. E a Bíblia fala isso. Quando estava para morrer, Jonas eleva os seus olhos para Deus. Outra verdade do texto que eu quero trazer aqui está no capítulo 3. Antes de nós lermos o capítulo 3, eu só quero destacar mais uma questãozinha aqui, dessa questão da obediência de Jonas, né? Ou da desobediência, melhor dizendo. Se você observar, né, a oração de Jonas, no capítulo 2 tem a oração de Jonas, e no versículo 10, olha só, vamos ler juntos aqui o versículo 10, o capítulo 2, versículo 10, vamos ler. Falou... Eu acho interessante isso. Levando em conta que nós podemos dizer que foi Jonas que escreveu a sua própria história, até o peixe foi mais obediente que Jonas. Porque Deus fala ao peixe e ele obedece. Deus fala a Jonas e ele desobedece. Até o peixe foi mais obediente que ele. E às vezes isso acontece conosco também. Até criaturas que não dispõem da mesma inteligência de que nós, podem ser mais obedientes a Deus do que muitas vezes a gente. O salmista Davi vai dizer para nós assim: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Então, às vezes a gente é mais, desculpe a expressão, não é ofendendo, porque eu me coloco também nessa mesma situação, às vezes a gente é mais teimoso em obedecer a Deus do que os animais considerados irracionais. E Deus, então, dá uma lição ali em Jonas. Olha, eu falei ao peixe e ele obedeceu. E ele vomitou Jonas na terra. Então, o que o peixe faz? Jonas está numa rota de fuga. Ele está indo a leste, enquanto o Senhor havia dito a ele para ir para oeste, diametralmente oposto. Ele traz Jonas de volta, não sabemos quantos quilômetros. Sabemos que saindo de Jope é quase 900 quilômetros, mas agora ele se afasta, nós não sabemos quantos quilômetros para frente. E o peixe então traz de volta e não deixa em Jope. Ele vai além. Ele deixa na praia, nas cercanias de Nínive. Então ele não viaja mais de navio, ele viaja de peixe agora, né? É uma nova modalidade. O Senhor o tira e o leva então próximo a Nínive, para que ele cumpra. Olha que Deus dá uma segunda chance, é isso que eu quero abordar agora, né? Deus é soberano e sempre realiza a sua vontade. Nós falamos que não adianta fugir da vontade de Deus. Isso é inútil. Isso é inútil fugir da vontade de Deus. É impossível fugir. Nós falamos que o caminho da desobediência sempre nos coloca em situações de enrascadas, de dificuldades e problemas. E um terceiro ensino aqui desse texto, meus irmãos, que os preconceitos sempre nos tornam sem amor pelo outro. Os preconceitos sempre nos tornam sem amor, sem compaixão, sem piedade pelos ímpios. E é isso que Deus quer quebrar em Jonas. Deus não queria que Jonas concordasse com os assírios. Mas o preconceito de Jonas contra os assírios é tão grande
que ele não quer nem expressar o amor de Deus àquele povo. Ele se isola, ele se coloca numa clausura para não falar do amor de Deus àquele povo. Então o capítulo de número 3, versículo 1 em diante, a Bíblia diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, segunda vez. Olha que Deus dá uma outra oportunidade, né? Dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. É interessante que na primeira ordem de Deus, né, nós não temos a mesma expressão. Deus fala aqui: a mensagem que eu te digo. Jonas havia recebido uma mensagem em seu coração, na sua oração dentro do ventre do peixe. Antes de cuidar com os incrédulos, Deus cuidou com o profeta. E é assim que Deus faz. Levantou-se, pois, Jonas, versículo 3, e foi a Nínive. Agora sim ele obedece. Segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Meus irmãos, agora Jonas, ele de fato cumpre a ordem do Senhor. Ele se levanta, ele se dispõe, ele vai a Nínive, ele que havia então sido engolido por um peixe. Eu acho que uma lição dessa não dá para se esquecer. Ele então não se arrisca pela segunda vez também não ir a Nínive. Mas o que dá a impressão no texto que o coração de Jonas ainda não estava totalmente entregue à vontade de Deus. A vontade de Deus que é soberana, a vontade de Deus que é perfeita. O seu coração ainda não estava completamente entregue. Por quê? Porque o texto nos diz que a cidade de Nínive era uma cidade importante diante de Deus. Era uma grande cidade para a sua época. Alguns historiadores falam que era uma das maiores cidades daquela região, né? E realmente o texto fala de 120 mil pessoas ali morando em Nínive, que era uma grande cidade para a época. E ele teria que percorrer essa cidade de ponta a ponta, levaria 3 dias a pé. Mas a Bíblia fala que não foi isso que ele fez. A Bíblia diz no versículo 4 que começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia. Ele fez 1/3 do caminho que a cidade precisava. E pregava. E me parece que a sua pregação, ela se constitui apenas numa mensagem de julgamento sem esperança. Porque ele dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os profetas do Antigo Testamento, eles realmente tinham palavras de julgamento. Eles pregavam o juízo de Deus. Não há dúvida quanto a isso. E a mensagem de julgamento de Jonas, ela não deixa nenhuma dúvida. Mas os profetas sempre pregavam palavras de arrependimento, de reconciliação, de perdão. E a mensagem de julgamento não está acompanhada da mensagem de arrependimento, de perdão. Então parece que Jonas, ele se sente neste momento acuado. Ele não tem escolha. E ele não faz esta vontade de Deus com o coração alegre. Há ainda amargura no seu coração. Então nós podemos ver que há pessoas sim que fogem da vontade de Deus, mas há pessoas também que realizam a vontade de Deus sem a alegria do Espírito Santo. Sem que haja no seu coração um prazer em fazer isso. E a palavra de Deus nos parece que é o caso, falar do caso de Jonas aqui. Ele então vai a uma cidade e o seu preconceito o torna alguém sem amor, sem compaixão pelos incrédulos.
E que isso também não aconteça conosco. Que não seja assim o nosso proceder. De que quando nós vamos fazer a vontade de Deus, que essa vontade seja de fato boa, agradável e perfeita. E parece que para Jonas não há nada de agradável em fazer a vontade do Senhor aqui. Meus irmãos, mas algo extraordinário acontece. A Bíblia fala que, veja como que a soberania de Deus sobrepuja a vontade do homem. Veja que Deus age apesar dos seus servos serem falhos. Deus abençoa mesmo que o nosso coração tenha a intenção de não abençoar. Veja como Deus é maravilhoso e seus servos muitas vezes falhos. Os ninivitas creram. Eles creram. O versículo 5 do capítulo 3 diz que o impossível acontece. Talvez para humilhar a gente mesmo. Que não é pela eloquência do homem, não é pela sua capacidade intelectual, ou pelo seu sacrifício sobre-humano. As pessoas creem não é porque o missionário abre mão dos bens materiais e do conforto da civilização e se joga numa tribo de índio ou num povo isolado. Não é pelo sacrifício dele que as pessoas creem. Mas elas creem por causa de Deus. Elas creem por causa de Jesus. Então, ao mesmo tempo que isso nos humilha, também nos dá esperança. Também nos dá esperança que a boa e agradável vontade de Deus, que é perfeita, ela sempre se cumprirá. Ela sempre acontecerá. Então, o versículo 5 é o raio da esperança. É a luz que ilumina o coração do homem. Os ninivitas creram em Deus, o texto diz, e proclamaram um jejum, ou seja, não apenas uma crença intelectual, um assentimento, um mero assentimento da mente, mas eles colocaram em prática a sua fé e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Eram homens que precisavam de arrependimento, certamente. No meio da cidade havia gente que havia matado, estuprado, roubado, cometido atrocidades sem fim. Certamente Jonas se sentiu num antro de perdição. Mas a graça de Deus iluminou este lugar. Assim como a graça de Deus ilumina o coração do pecador. E a Bíblia diz que eles creram. E vestiram-se de pano de saco depois de proclamar o jejum. Desde a criancinha, desde o maior, o mais velho, até a criancinha. E chegou esta notícia ao rei de Nínive. Na verdade, o rei de Nínive tinha um nome na época tão difícil que eu não consegui ainda decorar o nome do rei de Nínive, né? Mas é o rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Desde a favela até o palácio houve conversão. E a mensagem não era nada. A mensagem de Jonas era uma mensagem aparentemente sem esperança. Mas Deus trouxe esperança. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha a esperança deste povo. Quando Jonas chega dizendo, olha, 40 dias, Deus falou 40 dias, e depois de 40 dias,
vocês vão sofrer o juízo de Deus. Imediatamente o Espírito de Deus move a mente daqueles homens, dizendo: vocês merecem a punição. Mas Deus tinha uma oferta de graça. Mesmo que o profeta não houvesse anunciado, Deus tinha uma oferta de graça. Quem sabe, eles dizem, o Senhor se voltará para nós. Quem sabe Deus não faça isso e nos perdoe. Meus irmãos, Jonas havia experimentado da salvação de Deus, a sua oração no capítulo 2. Mas o profeta ainda não havia aprendido de tudo. Deus ainda estava tratando dele. Talvez falte a nós também mais ação naquilo que nós falamos que cremos. Às vezes nós falamos que cremos no perdão de Deus, nós falamos que cremos na graça de Deus, nós falamos que cremos no céu, nós falamos que cremos no arrependimento, falamos que cremos que Jesus Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele, mas às vezes nós não demonstramos isso para ninguém. Isso não está contido nos nossos atos. Nós choramos pouco pelos nossos pecados, nós falamos pouco do amor de Deus, nós nos esforçamos pouco para divulgar esta graça do Altíssimo, e quando falamos de forma atropelada, quase que para que ninguém entenda e não nos incomode. E o texto fala sobre isso. E Jonas, então, com seu preconceito, que odiava os ninivitas, ele não recebe bem este arrependimento que há no coração do povo. E é sobre isso que eu quero falar nesse último ponto, que eu quero destacar aqui. Deus é soberano e sempre realiza a sua vontade. Sempre. E esse último ponto que eu quero destacar é que quando amamos as coisas secundárias da vida, mais do que as coisas primárias da vida, prestem atenção nisso. Quando amamos as coisas secundárias da vida, mais do que as coisas primárias, nossa vida se torna mesquinha e sem alegria. Capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Uma cidade inteira. Esse é o sonho de todo pregador. Uma cidade inteira se rendendo ao Senhor. E o pregador fica desgostoso. E mais do que isso, ele fica irado pelo que aconteceu na vida daqueles homens. Então Jonas, em vez de se alegrar, a Bíblia fala que há alegria no céu quando um pecador faz o quê? Se arrepende. Mas Jonas não se uniu ao céu. Jonas não se uniu à alegria celestial. Ele se entregou ao preconceito do seu coração. Ele se entregou ao rancor. E como o rancor rouba de nós a alegria. E ele faz uma oração. Olha só a oração de Jonas, no capítulo 4, versículo 2. A gente pode dizer, mas esse profeta teve coragem de orar? Ele teve. E ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Ele quer argumentar com Deus ainda. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Essa foi a oração de Jonas. Uma oração movida por um coração rancoroso, por um coração invejoso, mesquinho.
que não se alegra com os que se alegram. E ele não se alegrou com a salvação. Pelo contrário, ele se entristeceu. Os preconceitos de Jonas, meus irmãos, estavam tão impregnados em seu coração que a alegria deu lugar à ira, a ponto de entrar num processo depressivo. Ele ficou deprimido. A depressão tomou conta da vida de Jonas. É interessante que o Senhor começa a falar com Jonas. E disse o Senhor, versículo 4, é razoável essa tua ira? Ou seja, tem razão de ser? Tem razão de você ficar tão irado assim? E Jonas responde, então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada. Ele fez uma cabaninha, né, para se proteger do sol ali do Oriente Médio, né? Fez uma cabaninha e ficou ali. E repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele ainda tinha esperança que Deus mudasse de ideia. Ele ainda tinha esperança que Deus castigasse a cidade. Então, o Senhor Deus, versículo 6, então fez o Senhor Deus nascer uma planta. Alguns falam que é uma boboreira, outros falam que é, não sei qual planta que era, que subiu por cima de Jonas. Então o Senhor fez nascer uma planta e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Sol quente na moleira, né? Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Irmãos, quando amamos as coisas secundárias mais do que as coisas primárias, nossa vida se torna mesquinha e se torna sem alegria. Jonas ficou alegre com a planta e ficou triste com a salvação do povo. Essa inversão de valores habita um coração mesquinho, preconceituoso. Às vezes nós amamos mais o nosso carro, amamos mais a nossa casa, amamos mais os bens que nos cercam do que a vida de pessoas que estão indo para o inferno. E isso é uma inversão de valores. E é isso que Deus quer ensinar a Jonas. E o versículo 7, enquanto no versículo 6 fala, Jonas, pois, se alegrou. Ele não só se alegrou, mas a Bíblia traz uma outra expressão ainda para dizer de uma alegria muito grande. Ele se alegrou em extremo por causa da planta. Se tornou a razão da vida dele, aquela planta, as coisas secundárias. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Deus tirou o tesouro da vida de Jonas. Deus tirou o seu tesouro. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. Esse tipo de vento, meus irmãos, é o vento que mais esquenta. O sol batia na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável minha ira até a morte. Você tem um homem teimoso, esse Jonas, né? Eu falei, eu morro, mas eu mantenho aqui o que eu acho razoável. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E Deus termina com esta pergunta, corrigindo o profeta. Meus irmãos, eu quero trazer aqui uma conclusão. Se nós fôssemos ficar apenas com essas questões, né, da maneira que nós lidamos com a vida, eu creio que o texto ficaria muito pobre, mas esse texto aponta
para questões muito importantes, muito maiores do que esses ensinamentos que Deus transmite a nós. Jonas aponta para Jesus. E esse é o grande ensinamento deste livro. Nós não podemos tirar desse livro apenas questões morais ou questões de atitude, mas este livro é muito mais rico e precioso, porque lá no Antigo Testamento, Deus providencia a escrita deste livro para que ele pudesse apontar para Jesus. E como ele aponta para Jesus? Eu quero só levantar rapidamente algumas formas que este livro, então, aponta diretamente para o ministério de Cristo Jesus, ministério salvífico de Cristo Jesus como nosso Salvador. O texto nos fala no capítulo 1 de Jonas, no versículo 14 ao 16, o seguinte: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Os marinheiros fazem esta oração. E não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Até os marinheiros reconheceram a soberania de Deus. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Jonas foi lançado ao mar para salvar a tripulação daquele navio. Jonas foi lançado ao mar para que os marinheiros fossem salvos. Jesus Cristo foi o sacrifício pelos pecadores. Assim como Jonas foi oferecido em lugar daqueles marinheiros, Cristo Jesus foi oferecido em nosso lugar. Esse texto aponta para o sacrifício de Jesus. Eu quero, meus irmãos, destacar aqui que Jonas foi lançado ao mar por sua desobediência. E Cristo foi oferecido por sua obediência. Uma segunda verdade que aponta para Jesus em Jonas está lá no capítulo 1, versículo 17. A Bíblia diz: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Irmãos, Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E saiu de lá com vida. Saiu de lá com vida. Esse texto aponta para Jesus, porque Jesus Cristo esteve 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E de lá ressuscitou. Jonas, então, no ventre do peixe, cuja morte era certa, aponta para a ressurreição de Jesus Cristo, que estava no ventre da terra, já então estabelecido como morto. Mas a Bíblia fala que ele ressuscitou. Eu quero que você abra a sua Bíblia, não saia aí de Jonas, mas dá um pulinho lá em Hebreus, lá no final da Bíblia. O texto de Hebreus nos mostra essa realidade. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Hebreus 5, 9, a Bíblia diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, está falando de Jesus, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus Cristo ressuscitou para a nossa salvação. É isso que Hebreus está dizendo. E no discurso de Pedro, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer então que não há salvação em nenhum outro nome, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa sermos salvos, a não ser Jesus Cristo. Jonas esteve no ventre do peixe, e de lá saiu com vida. Jesus Cristo esteve no ventre da terra, e de lá ressuscitou, para que tivéssemos vida, para dar-nos vida, e vida em abundância. Também, meus irmãos, eu quero destacar aqui que em Jonas,
nós aprendemos também que Jonas não amou a sua missão. Jonas não amou as pessoas. Quando o Senhor chama Jonas, ele desprezou o seu chamado. Ele desprezou a sua missão. Ele desprezou o seu campo missionário. As pessoas para as quais o Senhor o estava enviando, as achava menos dignas de ouvirem o Evangelho. Mas contrasta com Jesus, porque Jesus Cristo amou a sua missão. E Jesus Cristo amou as pessoas para as quais ele foi enviado. E a Bíblia fala lá em João capítulo 17, quero que você novamente percorra um pouquinho da sua Bíblia, é importante olharmos para esse texto. João capítulo 17 fala da oração de Jesus, e fala que Jesus Cristo tinha uma missão. Deus havia dado a missão a Jesus de salvar aqueles que o Pai lhe daria. Jesus Cristo foi enviado para morrer por aqueles que o Pai lhe deu. E ele amou a sua missão. E ele amou aqueles que o Pai lhe havia dado. João 17, versículo 4, diz assim: eu te glorifiquei na terra, Jesus falando, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu fiz a obra do Senhor. Eu fiz a missão que o Senhor me confiou. E te glorifiquei com isso. E no versículo 12, do mesmo capítulo 17 de João, ele diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus Cristo amou os seus. E o versículo 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus Cristo amou a sua missão, e amou as pessoas pelas quais ele morreria na cruz. Ainda em João, você voltando um pouquinho no capítulo 6 de João, nós encontramos ainda Jesus falando no versículo 37, veja aí o versículo 37, a respeito daqueles que o Pai lhe havia dado, confiado a ele, pelo qual ele veio ao mundo, na sua missão de salvar pecadores. E o texto diz assim no versículo 37, João 6, 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, diferente de Jonas, que queria fazer a sua vontade e não a de Deus. E sim, a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Jonas aponta para isso, num sinal de contraste. Jonas falhou naquilo que o Filho foi perfeito. O Filho foi perfeito, Jesus, naquilo que Jonas falhou. Mas ele aponta para Jesus. Também, por último aqui, eu quero destacar que Jonas aponta para Jesus quando ele se enraivece ao ver a graça de Deus sobre os seus inimigos. Jonas fica com raiva. Ele quer morrer de desgosto. Ele pede para si a morte, para não ver a graça sobre os seus inimigos. Ele diz: eu prefiro morrer do que ver esses homens sendo salvos. E aí ele novamente aponta para Jesus, porque Jesus Cristo morre pelos seus inimigos, por causa do seu amor. Jesus Cristo
Entrega a própria vida. Não há desgosto no seu coração, mas há amor. Romanos capítulo 5, versículo 10, veja só. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, olha só, que Paulo está dizendo que nós éramos inimigos, é do estilo dos caldeus, dos assírios lá, né? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus Cristo nos amou a tal ponto que Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Ele morreu por nos amar. Enquanto Jonas queria morrer pelo desgosto, porque não amava. Porque o seu coração não tinha espaço para o amor. E nisso ele aponta Jesus. Naquilo que Jonas falha, Jesus é perfeito. Ele é perfeito. E Ele nos dá a salvação pela sua graça e pelo seu amor. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. E que este mesmo amor também habite o seu coração e o meu coração. Se você ainda não encontrou este amor de Deus, se você ainda não o sente na sua vida, não o experimentou no seu dia a dia, o Senhor Jesus é o Salvador. O Senhor Jesus é o Redentor daquele que nele crê. Quando nós vamos a Ele dizendo, Senhor, eu preciso da Tua graça, porque eu sei que o meu pecado só merece juízo. Só juízo. Mas o Senhor pode me amar e me dar o perdão. Vamos orar? Fale com o Senhor. Ó Senhor, nós estamos aqui, Pai, reunidos, mas esta noite de domingo, que logo chega ao seu final, mas nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor é providente, amoroso, é gracioso, e aqueles que já encontraram a salvação em Cristo, sabem que o único lugar que o nosso coração sente paz é na presença do Senhor. E aqueles que ainda, Pai, não experimentaram isso, que o Senhor dê a grande alegria, o grande privilégio de virem a conhecer este grande amor e se entregarem sem reservas a esta vida abundante que está em Cristo Jesus. Ó Senhor, nos leva para uma semana de paz, de bênçãos. Abençoe o nosso trabalho, os nossos estudos. Abençoe, Pai, os nossos irmãos e irmãs que terão que viajar, se deslocar de um lado a outro. Outros que têm decisões a serem tomadas, decisões importantes. Alguns estão à procura, Pai, de trabalho, estão se preparando para concursos. Ó Senhor, abençoe-os. Que o Senhor, Pai, seja gracioso sobre a vida deles, Pai. Aqueles que estão enfermos, nós queremos nos lembrar dos nossos irmãos e irmãs que estão passando períodos de enfermidade, estão abatidos fisicamente, mas não os deixe, Pai, serem abatidos espiritualmente. Os conforte e console, e que a Tua graça abençoadora, curadora, também esteja sobre eles, restaurando a sua saúde. E em tudo, Senhor, nos dê sempre um coração grato ao Senhor, um coração desejoso de fazer a Tua vontade e amar ao Senhor acima de todas as coisas. Não nos deixe perder oportunidades, Pai. Não nos deixe ser negligentes. Nos ajude, nos auxilie, Pai, porque nós somos frágeis. Abençoe-nos, Pai, e que a gente viva na dependência do Senhor a cada dia, até o dia final. Até o dia que o Senhor nos buscar.
ou através da morte ou da vinda de Jesus, até esse dia, que o nosso coração seja fiel, que sejamos, Pai, consagrados ao Senhor, que sejamos abundantes na Tua obra. Leva o Teu povo em paz e abençoe a Tua igreja. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Vamos receber a bênção do Senhor. E agora, meus amados irmãos, igreja do Senhor aqui presente, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as doces e ternas consolações do Santo Espírito repouse, queridos irmãos, sobre nós que estamos aqui e sobre a igreja de Jesus que está espalhada por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.